2020, ano eleitoral, mas devido à pandemia da Covid-19, as eleições deste ano poderão ser adiadas. Para conversar sobre esse assunto, eu vou falar com o Dr. Manuel Veríssimo, ele que é advogado e presidente de honra do Instituto do Direito Eleitoral de Rondônia e Dero. Doutor, para o senhor, é importante que as eleições deste ano sejam adiadas? Boa tarde, Eliane. Boa tarde ao nosso querido telespectador. Essa, Eliane, é a pergunta de $1 milhão. E por que eu falo isso? Porque a Organização Mundial de Saúde, ela tem previsto um nível de contaminação que não reflete aquilo que nós, povo de Porto Velho, o estado de Rondônia e no país e no mundo temos vivenciado de fato. Os reflexos de números de contaminação, cada dia eles aumentam. Então não há uma receita de bolo, a gente não consegue dar uma resposta se é nesse momento necessário ou não o adiamento das eleições. A continuar com o avanço, com o número de casos, sem dúvida nós deveremos prorrogar, e quando eu digo nós, eu falo o Congresso Nacional, porque é ele o legitimado a fazer essa prorrogação. Nós sabemos, conforme a Constituição Federal, que as eleições elas devem acontecer no primeiro domingo do mês de outubro. E existe algumas propostas, então existem várias propostas, na verdade, no Congresso Nacional, em que elas alteram as eleições para o dia 4 de outubro para dezembro ou novembro. Essas propostas estão tramitando tanto no Congresso como na Câmara de Deputados, e a depender desses números apresentados pelo próprio órgão mundial de saúde, pelo Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais, em conjunto com a Justiça Eleitoral, deverá o legislador adequar essas propostas para ter essa prorrogação. E a prorrogação ela é diferente de unificação de mandato. Existem algumas propostas também, Eliane, que as pessoas e o próprio legislador estão confundindo prorrogação com unificação. A prorrogação ela não faz que os mandatos sejam elastecidos além dos 4 anos para quais os vereadores e os prefeitos foram eleitos. Já a unificação dá um poder, aumenta o tempo de mandato que o eleitor não conferiu ao vereador e ao prefeito. Essa segunda hipótese de unificação é que nós juristas combatemos. Acho que o representante ele tem que estar ali de forma legítima, através do voto direto e secreto. Dito isto, é importante que as pessoas tenham a compreensão que políticas públicas como saúde pública, políticas sanitárias, educação, trânsito, esgoto, elas só acontecem através dos representantes eleitos. Uma eleição é muito importante que aconteça. E esse processo de oxigenação, de troca, que acontece de 4 em 4 anos, ela nos traz novas cabeças pensantes, novos representantes com ideias variadas. Por isso, aqueles que estão contra, eu peço a reflexão. Se você está insatisfeito, é só com a mudança, é só com essa alternância do poder que esses novos representantes poderão fazer algo melhor para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. E diante de toda essa situação, essa agravante em relação à Covid-19, e como o senhor frisou aqui também, a questão da importância dessas eleições, das escolhas dos candidatos, enfim, no seu ponto de vista, esse adiamento, assim, no caso, ele afetaria a população de alguma forma e até mesmo os próprios candidatos? Tem uma proposta muito interessante no Congresso, que é o escalonamento do dia da eleição. O que é isso? Nós votamos, como dito, no primeiro domingo do mês de outubro. Então, a proposta é que a eleição aconteça em 4 dias. Você divide a população em 4 faixas e essas faixas deverão votar em 4 dias alternados, o que diminui o risco de contágio, né? É muito interessante, acho que é uma proposta viável e, é claro, por óbvio, que essa eleição é totalmente anormal. Nem sempre a democracia é possível. Às vezes o bom é inimigo
do ótimo. Só que nós temos que fazer eleições dentro do que as condições sanitárias nos permitem. Vai ter uma redução de número de eleitores? Vai ter. Muitas pessoas não vão para a urna? Não vão. Mas é melhor que se tenha uma eleição dentro do possível do que não ocorrer eleição e prorrogar mandatos, que é ilegítimo. E a própria Constituição proíbe, nem por PEC você pode prorrogar mandatos. A pandemia, doutor, ela trouxe assim um caos, né, principalmente na vida das pessoas. E isso acarretou até que muitas delas deixassem um pouco a política de lado. Uma outra porcentagem não gosta muito de política, mas enfim, a política ela faz parte da nossa vida e ela é importante para a vida de cada cidadão e também para o nosso país. Eu gostaria que o senhor reforçasse essa importância de poder participar das eleições e fazer valer o voto de cada um. Platão já dizia, aquele que não gosta de política será governado pelo que gosta. As pessoas já estavam reticentes, já tinha um preconceito, até ojeriza a política, a partido, a eleições, por causa do momento de corrupção que nós vivíamos no país. E isso, aliado agora à pandemia, reforça esse sentimento. Mas eu gostaria de trazer a reflexão das pessoas que é só através da política, é só através do voto que a gente tira quem está fazendo politicagem, porque a política é saudável, a política ela é necessária. Aqueles que estão se utilizando de cargos para o bem único, exclusivo de seus interesses pessoais, esses devem ser trocados. Por óbvio que nós temos muitos representantes bons, e aí vai caber à população trocá-los ou não. Eu reforço, falo que é importante, o Congresso que é o legitimado, deve nos próximos dias se posicionar a respeito se mantemos ou não. Isso vai depender muito do número de contaminação que tem sido acompanhado de perto pelos órgãos, e aí sim haverá uma resposta imediata e saberemos, teremos eleições, quando ocorrerão, ou teremos o que eu não concordo com a unificação de mandatos. Para finalizar, doutor, gostaria que o senhor deixasse também, além dessa informação, alguma mensagem para os nossos telespectadores referente a esse assunto. Eu gostaria de agradecer novamente à TV Meridional pela oportunidade de estar falando de um tema tão sensível e tão importante, ainda mais numa circunstância de pandemia. É um momento histórico. Nós, infelizmente, nós estamos passando por algo sem precedente no país e eu acho que no mundo. Países como Estados Unidos nunca adiaram suas eleições. Passaram por guerra de secessão, passaram pela Primeira e Segunda Guerra e jamais pensaram em adiar as eleições face à importância que isso representa na estrutura de um Estado, na governabilidade de uma cidade, de um Estado e de um país. Então, novamente, eu peço e agradeço, peço a reflexão e agradeço a oportunidade. Doutor, muito obrigada pela entrevista, obrigada por ter recebido a nossa equipe de reportagem e tirar todas essas dúvidas aí, que com certeza tem surtido assim na mente das pessoas, principalmente aquelas que gostam de política e que querem aí um posicionamento futuro, se realmente vai haver eleição esse ano ou se não vai, se vai ter esse adiamento ou não. Então vamos esperar, né? Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Então vamos aguardar essa situação da pandemia, como é que vai ser controlada, se realmente vai haver as eleições no mês de outubro, como o advogado bem frisou aqui também, que pode ser adiado para o mês de dezembro, né? Dezembro ou novembro. Tem proposta para novembro, tem proposta para dezembro e tem proposta só para 2022. Então vamos aguardar como é que vai ficar toda essa situação aí à frente da pandemia, em contrapartida aí das eleições deste ano de 2020. Nós ficamos por aqui com imagens de Eduardo Lima, Eliane Alves para o Rondônia, gente.